Vamos começar com uma ideia que, olha, parece que vai contra tudo que a gente acredita sobre relaxar. E se eu te dissesse que o silêncio absoluto, na verdade, não tem nada de tranquilo? Pois é, para o nosso cérebro, o silêncio total pode ser, na verdade, ensurdecedor. Vamos entender o porquê disso agora. Eu sei, a primeira resposta que vem na cabeça é claro que sim. A gente vive buscando um cantinho de silêncio para fugir da loucura do dia a dia, né? Mas e se a ausência completa de som pudesse levar a gente para o desconforto, para ansiedade e até para alucinações? É exatamente essa questão que a gente vai investigar hoje. Beleza, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Para a gente entender o que rola quando o som simplesmente some por completo, a gente precisa conhecer um lugar muito, mas muito específico que foi criado exatamente para isso. Imagina só um quarto onde 99,9% de todo e qualquer som é absorvido. Não tem eco, não tem ruído de fundo, nada. É o mais perto que a gente consegue chegar do silêncio total. Parece o paraíso da tranquilidade, certo? Bom, não é bem assim. Apenas 1 hora, 60 minutinhos. Esse é o tempo máximo que alguém já aguentou ficar numa das câmeras anecoicas mais famosas do mundo sem sentir uma aflição gigantesca. Isso já dá uma pista bem forte, né? Nosso cérebro definitivamente não foi feito para esse vazio sonoro. E o que acontece nesse tempo lá dentro? Sem nenhum estímulo vindo de fora, o cérebro fica meio desesperado, sabe? Ele entra num estado de alerta máximo, procurando qualquer som. E quando não acha, ele se volta para dentro de nós. De repente, a batida do seu coração vira um tambor. Sua respiração parece um fole gigante. E dá para ouvir até o sangue correndo nas veias. Para muita gente, isso causa ansiedade, tontura e o mais bizarro, a mente começa a inventar sons e até imagens que não estão ali. E essa citação aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. O que acalma a gente não é a falta de som, mas sim a falta de sons imprevisíveis, de barulhos que incomodam. Nosso cérebro precisa ter alguma coisinha ali para processar. Então, se o silêncio total não é a resposta, qual é? A solução, por mais maluco que pareça, é o barulho. Mas não é qualquer barulho. A gente está falando de sons bem específicos, constantes, previsíveis, que os cientistas até classificam por cores, que nem a luz. O mais famoso de todos é o ruído branco. Pensa nele como uma parede de som. Ele tem todas as frequências que a gente consegue ouvir, todas na mesma intensidade. É aquele chiado da TV antiga fora do ar, sabe? Ou o barulho constante de um ventilador. Ele meio que mascara os outros sons e cria um ambiente sonoro estável. Aí a gente tem o ruído rosa. Ele é um pouco mais suave, porque as frequências mais altas, que podem ser meio agudas para o ouvido, são mais baixinhas. O som de uma chuva constante, sabe? Ou o barulho das ondas do mar, de uma cachoeira. São exemplos perfeitos. É mais natural e para muita gente bem mais relaxante. E por último, o ruído marrom. Esse aqui é ainda mais profundo, com sons agudos ainda mais baixos. É um som grave e constante, tipo de uma chuva bem forte ou aquele barulhão do chuveiro. Muita gente acha esse o mais gostoso e envolvente de todos. E você, já usou algum deles? Comenta aqui embaixo qual o seu preferido. Ok, a gente já entendeu que esses sons são agradáveis. Mas eles funcionam mesmo? Tem ciência por trás disso? Tem sim. E embora seja uma área nova, já está trazendo umas respostas bem interessantes. Teve um estudo experimental, por exemplo, que acompanhou uma pessoa com um transtorno de ansiedade por 30 dias. Nos primeiros 15 dias, ela dormiu ouvindo ruído branco. Nos outros 15, sem nada. O resultado foi impressionante. Agora, olha só que interessante os dados aqui nesse gráfico. A linha azul mostra a qualidade do sono que a pessoa sentiu ter. Quanto mais baixo o valor, melhor a noite de sono. Na primeira metade, com o ruído branco, os níveis estão lá embaixo, bem consistentes. Assim que o ruído é tirado, na segunda metade, olha o que acontece. A linha dispara para cima. A qualidade do sono despenca. É a prova visual do impacto que esse som pode ter. E os benefícios, não param por aí. Outras pesquisas sugerem que tanto o ruído branco quanto o rosa podem ajudar pessoas com TDAH a se concentrar, porque eles dão um estímulo para o cérebro sem distrair. O ruído rosa, em especial, tem uma frequência parecida com as nossas ondas cerebrais do sono profundo, e tem cientista que acredita que ele pode ajudar a fixar memórias enquanto a gente dorme. E claro, tem o benefício mais óbvio, abafar o ronco de alguém, o barulho do trânsito, enfim, ajuda muito. Mas calma lá. Antes de sair ligando o ventilador no máximo ou procurando playlist de chuva, a gente precisa falar de segurança.
porque usar esses sons do jeito errado pode fazer mais mal do que bem. Esse número da Organização Mundial da Saúde é assustador. Mais de 1 bilhão de jovens e adultos no mundo correm o risco de perder a audição por exposição a ruídos altos. E isso inclui usar fones de ouvido de forma errada, mesmo que seja para ouvir um som relaxante. O volume é o grande vilão aqui. Então, qual é a boa prática? Usar esses sons com moderação e inteligência. Primeiro, volume sempre baixo, tipo na metade da capacidade do fone, no máximo. Segundo, use um timer para desligar o som depois de um tempo, para evitar ficar exposto a noite toda. Terceiro, tente não usar todo santo dia para não criar uma dependência. E uma última dica importante: se for usar o celular, muito cuidado com a luz azul da tela, porque ela atrapalha a produção de melatonina, o hormônio do sono. Olha, os ruídos coloridos são uma ferramenta super útil, mas eles são tipo um band-aid, sabe? Ajudam a mascarar o problema, mas será que não existe uma estratégia mais completa, mais fundamental, para a gente conseguir descansar de verdade? A resposta é sim, e ela se chama higiene do sono. Os especialistas são unânimes, essa é a base de tudo. Manter uma rotina de horários, criar um ambiente perfeito para o descanso, evitar cafeína e telas antes de deitar e ter um ritual de relaxamento são práticas que atacam a raiz do problema, em vez de só remediar os sintomas. E no fim das contas, a gente volta para o começo. Essa ideia de que o cérebro preenche o vazio é a chave para a gente entender nossa relação com o som. Nós somos máquinas de procurar padrões. Quando não tem nenhum padrão sonoro lá fora, nosso cérebro dá um jeito de criar um, nem que seja usando o nosso próprio corpo ou a nossa imaginação. E essa é a pergunta final que fica. Talvez a busca não seja pelo silêncio, mas sim pelo som certo. Um som que traga segurança, estabilidade, calma. Pode ser o barulho da chuva, o zumbido do ventilador ou as ondas do mar. E aí, qual é o som que acalma a sua mente? Conta pra gente nos comentários. E se você curtiu essa análise, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos. Valeu e até a próxima!